Fazendo só a título de introdução assim, do porquê que eu escolhi Santa Teresinha, porque Santa Teresinha, de certa forma, assim, se a gente for analisar, eu vou mostrar isso depois, ela foi assim, um fenômeno no tempo dela e até mesmo nos tempos atuais. Assim. Para uma monja carmelita assim, que passou somente 7 anos no Carmelo e depois foi conhecida no mundo inteiro, e em tão pouco tempo, assim, uma coisa assim, assustadora, assim, até mesmo o processo de canonização e beatificação dela, me parece que só não superou o de São Francisco de Assis, mas assim, foi um evento muito rápido que aconteceu na igreja. E isso chega no Brasil, assim, também, essa devoção a ela, né? Todo mundo no mundo, porque a história de uma alma, quando começou a ser impressa, parece que, eu não sei se já bateu o recorde hoje, mas é o livro que mais foi traduzido para os outros idiomas depois da Sagrada Escritura. Então, até há pouco tempo, era o livro mais lido, assim, e vendido em todos os idiomas. História de uma alma. Tudo quanto é língua que você imaginar, ele foi traduzido. História de uma alma, que é a autobiografia que ela escreveu. Então, assim, e nesse boom assim, de Teresa, quando ela explode, assim, surge uma devoção assim, tremenda a Santa Teresinha, assim, em todo o Brasil. Outra particularidade também é que ela é a santa que tem o maior álbum fotográfico da história, porque quando ela entrou para o Carmelo, a irmã dela, Celina, que era irmã de sangue, teve autorização de levar uma máquina fotográfica. Então ela fotografava assim, a vida no Carmelo. Então a gente tem muitas fotos, foto de cachorro dela, do pai, da mãe, das irmãs, dos tios, tem muitas fotos. Os pais dela já foram beatificados recentemente, e está sendo agora já bem adiantado o processo de canonização dos dois, do senhor Martin e da dona Zélia, porque o pai ele queria ser monge cartucho, só que ele foi negado o pedido dele porque ele não sabia o latim, e a mãe de Santa Teresinha queria ser monja visitandina, mas a superior achou também que ela não tinha vocação. Então, desse desencontro, dessa decepção religiosa, os dois acabam se encontrando e casam. Aí, nesse primeiro momento do matrimônio, eles vivem celibatários. Então, em confissão ao sacerdote, que era uma família muito católica, o padre aconselha que não, que eles consumem um casamento que tenham filhos, né? Então, a dona Zélia ela faz uma promessa que, se ela tivesse algum filho homem, esse filho seria padre. E aí ela teve vários filhos, se eu não me engano, acho que foi 7, 8 ou 9. Mas os meninos todos morrem prematuramente. E sobreviveram 5 meninas. Santa Teresinha é a mais nova dessa família. Uma vai entrando no caminho depois. Todas viraram a vida religiosa, todas. Então a família extinguiu com elas. Porque 4 ficaram no mesmo Carmelo. Depois de Santa Teresa, nunca houve um Carmelo que tivesse tanta gente da mesma família num, né? As 4 irmãs e uma irmã dela foi ser visitandina, que é aquela congregação que o Padre Aquino mostrou daquelas outras beatas. O Padre Aquino, falando ontem sobre a Divina Misericórdia, ele estudou 5 religiosas que começaram com esse movimento da misericórdia, e ele aponta que a raiz primeira está em Santa Teresinha. Então, por isso que eu vou entrar nisso um pouco também, porque ela que começou um pouco essa doutrina. As irmãs são beatas? Não, as irmãs não. Não tem processo. E foi um processo tão rápido assim, de passagem assim, porque você imagina, a irmã dela estava vivendo no Carmelo e do claustro ela conseguia ver a basílica erigida em homenagem à sua irmã assim, no centro de Lisieux, né? Deve ser uma coisa muito esquisita. Essa irmã morre, e em menos de 20 anos assim, ela está canonizada, divulgada no mundo inteiro, e das janelas do seu quarto você vê uma enorme basílica dedicada à sua irmã, né, caçula. Então, quer dizer, a família inteira viu a irmã canonizada. Isso é uma coisa interessante de se ver. E os pais? Não, os pais já eram falecidos. A dona Zélia morreu com Santa Teresinha, devia ter 3 ou 4 anos de um câncer de mama. E o pai teve uma doença mental, assim, enquanto Santa Teresinha já estava no Carmelo. Teve uma doença mental, assim, muito séria, coitado. Ele ficou muito, assim, problemático. Tem um filme que conta a história da vida dela. Ele ficou num asilo mesmo, assim, para doentes mentais. Foi muito triste, assim, o fim da vida dele. E aí, depois, quando ele recupera um pouco a saúde, as irmãs levam ele no Carmelo para ele ver a filha, né? Santa Teresinha envelhece muito magro, agora elas conversam com ele, não conversa nada. A única coisa que faz na hora que ele está sendo levado para o elevador, ele aponta assim a mão para o céu e fala no céu, só isso, né? Que dali ele não voltaria mais e elas não veriam mais o pai vivo, né? São 2 fatos assim, que ocorreram na vida dela muito interessantes. O primeiro é que ela estava indo na missa com o pai dela e assim do breviário dela saiu uma imagem de Cristo crucificado. E naquela imagem assim, o sangue pingava no chão e ela ficou contemplando aquilo ali, e como que isso acontece que ninguém vá recolher esse sangue que está caindo no chão, né?
Então já é o primeiro movimento que ela já tem desde a infância de ser uma, digamos assim, uma alma reparadora, né? Ou então o que ela chamava que ela tinha uma vocação em si de sacerdote, que ela fala que tinha isso. Ela, no livro ela fala isso. O segundo momento, que é o mais decisivo, que ela fala que é a conversão dela, se dá numa noite de Natal. Que ela chegando da missa, o vídeo fala pouco disso, mas ela olhou para a lareira, viu as meias lá que o pai ia colocar o presente, então ela subiu a escada toda correndo para ir para o quarto trocar de roupa, esperando ver o presente do Natal. E na hora que ela subiu na escada, ela viu o pai dela, ouviu o pai dela falando assim: ainda bem que este ano é o último, ano que vem não tem mais essas coisas de criança. Aí a partir daí ela fala que ela entrou para a vida adulta, assim, né, com uns 13 anos por aí. Isso aí fez com que ela parasse de chorar por tudo, de reclamar de tudo, ou de ser a menina mimada que ela se diz que era, né? Então aí vamos ver então um pouco que eu fui colocando de texto, depois a gente pode discutir. E se isso a gente for meio introdutório, a gente pode ir pulando para a parte mais importante. Eu temia que o bom Deus depressa a levasse para si. Isso é uma frase da irmã dela. A irmã mais velha de Teresa Martin assim exprimiu sua admiração e seu temor quando, aos 8 anos, a irmãzinha lhe pedia mais oração como quem tem sede. E tinha razão de admirar e tremer, porque na vida de Teresinha, tudo, a infância precoce, a adolescência abreviada, a licença especial para entrar no Carmelo com 15 anos, o noviciado e 7 anos de vida consagrada, o tempo escasso de escrever por obediência, sua história pequenina, a morte rápida e devorante, tudo na vida de Teresinha parece acelerado, abreviado, como se Deus efetivamente tivesse pressa de levá-la para si. Ou tudo parece espicaçado e exigido por um Senhor impaciente, como há 4 séculos aconteceu com outra grande pequenina na França, a quem o próprio São Miguel veio soprar, e retratando Santa Joana d'Arc, né? Va fille de Dieu. A Igreja também teve pressa de reclamar para si, para nós. Em outubro de 97, quando a Europa se aprontava para encerrar pomposamente o século das luzes e das glórias do homem, e se preparava para entrar no ainda mais estridente século XX, Teresa do Menino Jesus da Santa Face morria no silêncio e na obscuridade. Mas ela mesma anunciara que seu céu seria trabalhoso e que lá cumpriria o que o seu amor não permitia que fizesse na terra em tão curta vida. Aquela célebre e famosa frase dela: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Para isto, porém, de algum modo ela teria de voltar, e foi isto que anunciou: eu descerei. Aí no escrito dela, Novíssima Verba, em 12 de julho de 97, ela falou: eu voltarei, né? E mais depressa, percorrerei todo o mundo. Uma carta que ela escreveu à irmã dela em 97. Isso de fato aconteceu no ano 2000, porque as relíquias dela assim, percorreram o mundo inteiro, né? Teve em Juiz de Fora, entrou até em igreja protestante querendo receber as relíquias dela, né? Anglicanos, assim, as relíquias dela estão passeando pelo mundo inteiro. E os escritos também. E a chuva de rosas que ela fala é nesses escritos também na Novíssima Verba, né? Que ela fala. Essa aí é uma pintura, eu não achei a pintura da capela não, mas retrata assim, ela indo aos céus assim, e de lá a gente vê uma chuva de rosas, né, que seriam as graças alcançadas. E realmente foram muitas mesmo. Depois da morte dela, o convento não esperava. Quando começou a lançar as obras dela, ela não era beatificada, não tinha forma de santidade nem nada. Mas assim, o Carmelo não estava dando conta de ler as cartas que chegavam todos os dias, de curas e mais curas. Assim, é uma coisa impressionante. O processo dela talvez seja o maior de relatos de cura, de aparições, de visões no mundo inteiro. O prodígio se efetua com a aparição da história de uma alma, que de mão em mão dá volta ao mundo, transforma vidas, salva almas, converte corações endurecidos, chega ao Extremo Oriente, traduz-se em chinês, japonês e chega a Roma. E aí, onde a rotina e a prudência, ora uma, ora outra, aconselham a lentidão dos processos, faz-se sentir novamente o ímpeto de Teresinha e a pressa de Deus. Pio X maravilha-se com o que lê e manda apressar o processo de beatificação, que ele mesmo assina 2 meses antes de morrer. Bento XV, não menos impressionado do que Pio X, promulga solenemente o decreto com que a Igreja reconhece a heroicidade das virtudes da serva de Deus,
faz o panegírico, né? Panegírico da via da infância espiritual e isenta dos 50 anos de espera impostos pelo direito canônico o processo de canonização. Então, quer dizer, tudo muito rápido, né? Mas foi Pio XI que teve a gloriosa solicitude de assinar o decreto de canonização da maior santa dos tempos modernos. Foi isso que ele falou na homilia dele de beatificação e também a intitulou de estrela do seu pontificado. E que teve a confiante pressa de colocar sob a sua proteção o México, a Rússia, que padeciam sob o comunismo desumano e ateu. Indo mais longe, Pio XI declara a nova santa padroeira de todas as missões. Interessante ela ser a padroeira de todas as missões, ela que nunca saiu da França. Pois é. Então, só conheceu assim 2 cidades, né? Alençon, onde nasceu, e Lisieux depois, né? Não, foi a Roma também, né? Mas assim, foi antes de entrar no convento. Essa história é muito famosa porque, como o superior do Carmelo não deu autorização para ela entrar com 15 anos, ela estava tendo uma peregrinação a Roma, então o pai dela compra lá os bilhetes lá na CVC e vai com ela, né? E aí na hora da audiência foi comunicado que ela teria uma audiência com o Papa, mas os padres falaram, não pode falar nada não, vocês têm que chegar perto do Papa e não pode falar nada. A Santa Teresinha driblou o guarda lá, ajoelhou lá na frente de Leão XIII e falou com ele, ó, o senhor dá um jeito que eu quero entrar, porque eu quero permissão para entrar com menos de 15 anos, ela estava com 14 anos ainda. Aí ele, muito simpático, não entendia direito o que ela dizia, só falou assim, se for da vontade de Deus, você vai entrar um dia, minha filha. E aí os guardas retiram ela, né, da frente do Papa. Literalmente. Imagina ela ajoelhadinha, assim, com as mãos no joelho de Leão XIII, assim, pedindo. Né? Assim, é uma saga muito grande, né, assim, tinha um autor que falava de Santa Dengosa cheirando rosa, ela não tem nada, né? Porque é uma mulher assim, muito forte assim, e muito decidida naquilo que ela queria, né? Vê-se pelas imagens que tem dela, pelas fotos, né? Não é de uma mulher assim muito frágil. Ela tem um vigor assim, uma coisa muito boa. Então, tenho sede, disse Teresa, tenho sede de Jesus. Isso aí é uma coisa que chama muito na conversão dela, esse termo, que ela lia muito assim, a Sagrada Escritura. Uma vez um bispo, quando foi passar em visita ao Carmelo, até elogiou, porque ela citava assim, as passagens da Escritura assim, de cor, não tinha visto nunca em nenhuma irmã. Os Evangelhos, São Paulo, os Salmos, assim, ela dizia quase tudo de cor assim, as passagens. Então, com 13 anos, Teresa tinha a vocação religiosa decidida, firmada. Mas creio que o André Combes aí é um dos maiores estudiosos que tem dela, né? Ele tem razão de dizer que nessa vocação, ele fala assim, peraí, eu não estou sozinho nisso também, já tem 2000 anos que me amparam, né? Eu acho isso bonito no catolicismo também, que não tem no protestantismo, para você ver a aridez da raiz protestante, da terra, né? Porque é bonito isso dos santos, eles serem uma luz para a gente. É isso aí. É como se o amor de Deus, ele é tão grande que ele permite até que cada um de nós sejamos luz. Ele não quer tudo para ele, só eu que sou ele permite que cada um também seja um reflexo da luz dele. E um outro ponto, além também de ser um referencial, assim, no passado, a igreja tem uma doutrina interessante que é da comunhão dos santos, assim. Então isso possibilita que mesmo eles tendo vivido no passado, a gente tem um contato assim, direto com eles, assim. Então, seja pela leitura, pela oração, a gente tem esse auxílio dos santos também, né? E esse contato, assim, porque é um contato realmente íntimo, assim. Eu não estou lendo, não. Eu estou lendo, mas eu sei que Santa Teresinha deve estar lá no céu e alguma coisa ela deve estar fazendo. Já que ela falou que assim, não queria ficar aposentada no céu. Falou que se fosse no céu para ficar à toa, ela teria que ir para o purgatório, porque lá ela tinha como trabalhar. Ela joga umas rosas assim, atravessa o sol. E eu acho que por isso que teve muitos milagres assim, logo após a morte dela, porque as cartas, eu tenho algumas cartas aqui, são tremendas, divisões mesmo, assim, ela aparecia em vários locais. Gente, vendo uma carmelita em vários locais, assim. Por isso que a Madre Esperança, não duvido de tê-la visto, porque muita gente dos relatos da Teresinha que viu ela, assim, entrando em hospitais, crianças. Aí quando apareceu uma estampa assim, no meu carro, eu falei, foi ela que esteve aqui. Uma coisa interessante, né? Depois de morta. E se ela prometeu, acho que Deus não ia negá-la, né? Já que é uma alma tão pequenina assim, Deus não poderia negá-la essa coisa. Agora vamos assim, já que a gente viu assim, o que não é a infância espiritual, né, por aqueles exemplos ali, agora a gente vai ver então quais são as virtudes que manifestam nela. Toda pessoa que adota seguir o estilo da infância espiritual é dotada de algumas virtudes.
A primeira delas é a simplicidade, que é a ausência de total duplicidade. A pessoa, para ser simples, e simplicidade é uma das características de Deus, né? Na filosofia da teologia. Deus é simples, porque nele não há mistura de ser, né? Deus é simples. Quer dizer, não é composto de nada, né? Ele é ele, então é uma coisa totalmente translúcida, né? Pura, limpa. Então, quem segue a ênfase espiritual também é chamado a ter essa virtude da simplicidade, não ter duplicidade. Por quê? Porque o olhar desta alma não procura senão a Deus e vai direto a Ele. Assim verifica-se aquilo que é dito no Evangelho: o teu olho é a lucerna do teu corpo. Se o teu olho for simples, todo o seu corpo será luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Do mesmo modo, se a intenção de tua alma é simples e direta, pura e sem duplicidade, toda a tua vida será iluminada como o rosto de uma criança. Então, a alma simples, que tudo sempre considera com relação a Deus, acaba por vê-lo nas pessoas e eventos, em tudo o que acontece. Ela vê aquilo que é desejado por Deus, ou ao menos que é permitido por Ele para um bem superior. Está bem claro, né? Eu fui copiando para não ter que também ficar explicando muito. A segunda virtude aí seria a humildade. Ao seguir esta via, a alma torna-se humilde. A criança tem consciência de sua deficiência. Ela depende de sua mãe para tudo e pede constantemente sua ajuda, ou se refugia perto dela a menor ameaça. É interessante, a criança basta chorar que a mãe sabe o que é o peito, né? Do mesmo modo, o Filho de Deus sente que, deixado a si mesmo, ele não é nada. Ele se lembra com frequência das palavras de Jesus: sem mim não há nada que possais fazer. E assim ele tem uma necessidade instintiva de se esquecer de si mesmo, de depender de nosso Senhor, de se abandonar a Ele. A alma cessa de se estimar de modo vão, de querer ocupar um lugar no espírito dos outros. Ela desvia seu olhar de si mesma. É aí que a gente fala que chega no esquecimento, né? O esquecimento total de si. Por causa disso, ela combate muito eficazmente o amor próprio. Com o sentimento de sua deficiência, ela experimenta a necessidade de se apoiar constantemente em nosso Senhor e de ser em tudo guiada e dirigida por Ele. Ela se lança em seus braços como a criança nos braços de sua mãe. Por isso o espírito de oração se desenvolve muito nela. Fé. Assim como o filho crê sem hesitar e firmemente em tudo que sua mãe lhe diz, o Filho de Deus, acima de todo raciocínio, de todo exame, baseia-se totalmente na palavra de nosso Senhor. Jesus o disse: seja por si mesmo, seja por sua igreja, isto é suficiente para que ele não tenha nenhuma dúvida em seu espírito. Eu acho muito interessante. E a gente aqui tem fé. Então, assim, se a igreja falou, se Jesus disse, basta, você não precisa ficar divagando. Cessa a filosofia, cessa tudo. Você pode estudar, mas se há dúvida, cessa. Fica com aquilo que a igreja diz, assim, porque a criança, ela sempre confia. É chamado de fazer um voto de confiança. Isso aqui é a fé, né? É a fé. A fé é confiar. E é interessante, porque aí essa alma não sofre um espírito grande. Você imagina assim, claro que tem católicos que estudam, eu acho isso muito importante, mas vocês imaginam quanto sofrimento Santo Tomás não deve ter passado no raciocínio dele assim, de luta ali pela suma teológica. Santa Teresinha não, ela pôde se abandonar completamente à oração e à contemplação. Santo Tomás não passou. Né? Isso é digno assim, das almas contemplativas. Eu acho que é até por isso mesmo assim, que os monges não fizeram muita teologia. Os monges assim, acham um tratado assim, de teologia beneditina. São Tomás, ele acham um tratado de teologia carmelitana. Eles se lançam diretamente à oração e à contemplação e visão de Deus. Eu não preciso de que meu intelecto capte nada. Eu sei que Deus existe, que Ele é unitrino, então eu só entro em comunhão com Ele através da oração e da contemplação. Isso deve ser muito interessante, porque o intelecto pode ser um entrave muito grande às vezes, né? Mas tem um tipo de alma assim, que isso se torna banal, assim, para alguns, igual a Santa Teresinha, ela já se lança direto. Ela já está ali, porque Santo Tomás mesmo fala, você tem duas vias para chegar a Deus. Você pode chegar por meio do intelecto e você pode acolher pela fé. Não é Santo Tomás que fala que a velhinha que sabe o catecismo inteiro, ela sabe mais do que qualquer filósofo e teólogo. Porque toda a verdade está ali. Mas ele fazia isso por amor aos outros. Né? Por amor aos outros, é claro, porque eu acho isso bom, também importante. E ele também teve essas características da simplicidade, da fé, tanto é que no final da vida, assim, Nosso Senhor vem e fala para ele assim: Tomás, escreveste muito bem sobre mim.
E aí Deus pega e revela alguns mistérios assim, para ele. Assim. O que ele faz? Ele depõe a pena, ele fala assim, tudo que eu escrevi é palha, assim, tudo que eu escrevi é nada. Assim. E tanto é que ele deixa até a suma inacabada. Né? O ato dela lavar, cozinhar, andar, brincar, eu acho que ela fazia isso tudo na presença de Deus. Por fim, ela brinca que ela queria ser uma bola, né, do menino Jesus, assim, para que ele pudesse rasgar, jogar, esquecer no canto e pegar de novo amanhã. Quer dizer, era uma alma muito íntima assim, de Deus. Embora ela não tivesse grandes consolações, não ficasse horas ajoelhadas, não visse nada de externo, mas era uma alma que estava constantemente na presença de Deus. Uma alma trabalhada pela presença de Deus, né, pelo amor de Deus. Assim. Que se segue? Assim como a mãe fica feliz em poder instruir seu filho, tanto mais quanto ele se mostrar atento, nosso Senhor se compraz em manifestar a profunda simplicidade dos mistérios da fé aos humildes que o escutam. Ele dizia: eu te dou graças, ó Pai, por ter escondido estas coisas aos prudentes e dos sábios, e de as ter revelado aos pequeninos, aos pequenos. A fé dessa alma torna-se então penetrante, saborosa, contemplativa, radiante, prática, fonte de 1000 conselhos excelentes. O espírito da fé leva a ver os mistérios revelados às pessoas, os fatos como Deus os vê. Vê-se Deus em tudo. Mesmo que o Senhor permita a noite escura, a alma a atravessa segurando a sua mão, como o filho segura a mão de sua mãe, que a protege. Mais um aí seria a confiança. Torna-se desde então mais e mais firme e inteira. Por quê? Porque ela repousa no amor de Deus por nós, em suas promessas, nos méritos infinitos de nosso Senhor. Como a criança está segura de sua mãe, porque se sabe amada por ela, a alma que falamos está segura de Deus. Ela não pode duvidar de sua fidelidade em manter suas promessas. Pedir e recebereis. Ela não se baseia em seus próprios méritos, em sua sorte pessoal, mas nos méritos infinitos do Salvador, que são para ela, do mesmo modo, os bens do Pai são para seus filhos que ainda não possuem bens pessoais. A fragilidade a desencoraja? De modo algum. O filho não se desencoraja por causa de sua deficiência. Ao contrário, ele sabe que é por causa de sua impotência que sua mãe está sempre pronta para protegê-lo. Do mesmo modo, nosso Senhor sempre protege os pequenos e os pobres, que se fiam nele. O Espírito Santo que ele nos enviou é chamado Pater Pauper, né, no Veni Creator, né, Pai dos pobres. Veni Sancte Spiritus, né? No Veni Sancte Spiritus. Esta alma não confia senão em Deus, em Nosso Senhor e na Virgem, e naqueles que vivem de Deus. Como a criança não confia senão em sua mãe, e naquelas pessoas a quem sua própria mãe a confia por um momento. É uma confiança total, mesmo nas horas mais graves. Nós nos lembramos então do que dizia Santa Teresina: Senhor, vós a tudo vedes, tudo podeis e vós me amais. O único temor desta alma é o de não amar bastante a Nosso Senhor, de não se abandonar totalmente a Ele. Mais uma virtude aí que eu acho que é a última é a caridade, que é o amor a Deus por Ele mesmo. É algo que tem assim, ao contrário do medo do inferno, que Santa Teresina ficava chocada com os padres pregando isso, né? E das almas em Deus, para que elas o glorifiquem no tempo e na eternidade. A criança pequena ama sua mãe de todo o seu coração, mais que os carinhos que recebe dela. Ela vive de sua mãe. Do mesmo modo, os filhos de Deus vivem de Deus, e o amor por si mesmo, por causa das infinitas perfeições que nele transbordam. O que este Filho de Deus ama não é a sua própria perfeição, mas o próprio Deus sobre o qual ele se apoia. A este amor ele refere tudo. É um amor delicado, simples, que inspira piedade filial e uma grande caridade pelo próximo, na medida em que este é amado por Deus e chamado ao glorificar eternamente. O Filho de Deus, porém, é tão prudente como simples, simples com Deus e as almas de Deus. Ele está sob a inspiração do dom do conselho e é prudente com aqueles em quem não podemos ter confiança. Ele é deficiente, mas do mesmo modo forte, pelo dom da fortaleza que se manifestou nos mártires, e até nas jovens virgens e nos velhos.
Então, eu só retomaria assim, alguns dos escritos de Santa Teresinha, onde ela mesma relata essa pequena via. Na hora da oração, estes meus desejos, fazendo-me sofrer um verdadeiro martírio, abri as epístolas de São Paulo, a fim de procurar alguma resposta. Os capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios caíram-me sobre os olhos. Li no primeiro que todos não podem ser apóstolos, profetas, doutores, que a igreja é composta de diferentes membros e que o olho não pode ser ao mesmo tempo a mão. A resposta era clara, mas não satisfazia meus desejos, não me dava a paz. Como Madalena, que inclinando-se sem cessar para junto do túmulo vazio, acabou por encontrar o que procurava. Assim, descendo até as profundezas do meu nada, elevei-me tão alto que pude atingir meu fim. Sem desanimar, continuei minha leitura, e esta frase me consolou. Abre aspas. Procurai com ardor os dons mais perfeitos, mas vou mostrar-vos ainda uma via mais excelente. Isso aí é do 1 Coríntios 12, né? E o apóstolo explica como os dons mais perfeitos nada são sem o amor, e que a caridade é a via excelente e conduz seguramente a Deus. Encontrei enfim um repouso. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconhecia em nenhum dos membros descritos por São Paulo, ou antes, queria reconhecer-me em todos. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Compreendi que se a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, não lhes faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha um coração, e que este coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja, e que se o amor viesse a extinguir, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires recusariam derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, que abraça a todos, em todos os tempos e todos os lugares, numa palavra, que ele é eterno. Então, no auge da minha alegria delirante, exclamei: ó Jesus, meu amor, encontrei enfim minha vocação. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei meu lugar na igreja, e este lugar, ó meu Deus, foste vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Assim serei tudo. Assim serei realizado meu sonho. Inteligentinha danada, né? E uma outra aqui, vamos ver o que ela fala aqui. Filha da igreja, loucura. Onde ela fala da santidade. Como sabeis, sempre desejei ser santa, mas, comparando-me com os santos, sempre constatei que entre eles e eu, a mesma diferença que existe entre uma montanha, cujo cimo se perde nos céus, e o grão de areia, obscuro, calcado aos pés dos caminhantes. Ao invés de me desanimar, disse a mim mesma: o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Posso, então, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. Crescer-me é impossível. Devo suportar-me tal qual sou, com todas as minhas imperfeições. Mas quero, contudo, procurar o meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Estamos num século de invenções. Agora, não se tem mais o trabalho de subir os degraus de uma escada. Na casa dos ricos, um elevador a substitui vantajosamente. Quanto a mim, também desejei encontrar um elevador para subir até Jesus, pois sou muito pequena para subir a rude escada da perfeição. Então fui procurar nos livros sagrados a indicação do elevador, objeto do meu desejo, e li estas palavras pronunciadas pela boca da sabedoria eterna. Abre aspas. Se alguém for pequenino, venha a mim. Aproximei-me, pois,
adivinhando que tinha descoberto aquilo que procuravam. Querendo saber, ó meu Deus, o que faríeis com um pequenino que correspondesse ao vosso apelo, continuei minhas buscas e o encontrei. Abre aspas. Assim como uma mãe acaricia seu filho, assim eu vos consolarei. Aconchegar-vos-ei ao meu seio e arrancar-vos-ei sobre meus joelhos e acariciar-vos-ei sobre meus joelhos. Ah, nunca palavras mais doces, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. O elevador que deve fazer-me subir até o céu são os vossos braços, ó Jesus. Por isso não preciso crescer. Devo, pelo contrário, permanecer pequenina e tornar-me cada vez mais pequenina. E uma outra aqui, deixa eu ver. Não, aí já são mais alguns tratados, assim, alguns exemplos de que, como ela estava com as irmãs, ela teve um fato interessante, que tinha uma irmã na comunidade que qualquer irmã que implicava com ela ficava de cara feia. Aí a amada colocou Santa Teresinha para ajudar ela no trabalho, e tudo Santa Teresinha ria para ela, assim, ria. Aí depois que essa mãe viu assim, ela falou, não sei o que Santa Teresinha vinha em mim, porque tudo que eu fazia ela ria. Tadinha, era uma alma tão boa, me dei tão bem com ela, assim, ninguém estava bem com sua irmã. Santa Teresinha também não se dava, mas toda vez que ela fazia algo de desafeto, ela lançava um sorriso para ela, ao ponto dessa irmã achar que tudo que ela fazia com Santa Teresinha era algo bom, né? Tinha uma outra também que estava muito idosa e que ela tinha que levar para o refeitório, todo dia para as refeições. E aí a irmã capengava, ela segurava, aí se ela andava devagar, aí ela falava, você está muito lenta, menina, você não me carrega direito. Se ela apertava um pouquinho o passo, a freira falava, mas você me carrega igual um saco de cimento, tenha mais paciência comigo que já sou idosa. Então, quer dizer, são pequenas coisas, né? Mas assim, é isso. Se a gente for ficar contando os exemplos de Santa Teresinha, são inúmeros, assim, são inúmeros atos de virtudes. Tinha um também que elas estavam na lavanderia lavando os lenços e estava muito sujo. E uma irmã lavava os lenços e respingava água de meleca assim toda nela. E Santa Teresinha ficou com um repulso enorme daquilo. Aí ela falou assim, quer saber, eu vou fazer uma coisa diferente. Diz que ela se ajeitou tão bem assim para a cara perto da irmã, de forma a recolher todas as gotas na água suja para não escapar nenhuma. Assim. Mas, só recapitulando a morte dela, foi numa quinta-feira santa assim, que ela teve o primeiro sinal. Depois de fazer a adoração até meia-noite, ela foi para o quarto, e aí ela teve uma tosse, né? E a lamparina já tinha apagado. Então, quando a lamparina apaga, assim, acaba o óleo, elas não vão mais repor, não. Então, ela teve aquilo, gorfou no lenço, e no outro dia que ela viu que era sangue, né? Então, quer dizer, aí na sexta-feira santa ela já estava tendo já a sua associação ao derramamento de sangue de Cristo, assim. E foi alongado, assim, quando ela falava assim, que achava que eu nunca saberia morrer, porque a morte para ela, muito nova, 24 anos, devia ter um organismo assim muito forte, né? Para poder resistir à tuberculose e tudo, né? E aí ela morreu no dia 30 de setembro, né? Na tarde, dia 30 de setembro. Um outro fato também interessante é que as irmãs dela ficavam do lado da cama dela, então assim, a gente tem todas as frases assim, no último mês dela num livro chamado Caderno Amarelo, porque essas irmãs tratavam de copiar as últimas frases dela, os últimos depoimentos, né? Elas tinham noção de que ela seria uma coisa importante? Parece que a própria mãe já tinha. Porque você não faz isso normalmente. Eu já vi gente falando assim que aquela historiadora lá que tem o Santo Delgado que fala isso, que a mãe Santa Teresinha já tinha uma intuição, porque ela escrevia uma carta para as amigas falando de todas as filhas, mas ela falava, a pequena ela é diferente, ela tem um gênio irredutível assim, mas ela vai ser uma grande pessoa na vida. A mãe dela assim já percebia que ela era diferente das outras irmãs desde pequena. A Regina Pernu, ela escreveu? Não, ela escreveu Santo Delgado, mas parece que nesse livro ela comenta Santa Teresinha, que ela fala de algumas almas assim, que desde pequena já são dotadas de algumas faculdades especiais. Santa Delgado, assim, quando nova, assim, ela também teve umas visões, assim, mas ela só entendeu depois dos 40 anos de idade, né? Mas, assim, são vários exemplos, Santa Teresinha, mas, assim, tudo ordinário, né? Tudo no dia a dia, né? Nada demais. Era uma mulher muito culta, assim, ela pintava, tem umas pinturas que ela fazia de quadros, de tela, escreveu muitas poesias. Então, assim, ela tinha uns dons artísticos muito bons, costurava muito bem também. Na profissão religiosa dela, tem umas pinturas, né? Tem, que ela fazia, ela presenteava alguns sacerdotes com algumas palas que ela fazia. Sim.
No teatro ela era muito boa também, fazia vários teatros no Carmelo. Rodrigo, me diz uma coisa. Você falou as características aí da infância espiritual. Você citou aquela palavra de Nosso Senhor nos Santos Evangelhos, que vós, se quiseres entrar no reino dos céus, deveis ser como uma criança. E falou das virtudes aí da via da pequena infância. Você citou 5 virtudes, né? A simplicidade, a humildade, a caridade, a fé, a confiança e a caridade. Mas você falou até um pouquinho antes a respeito da importância de ter uma espiritualidade, assim, de cada um ter uma espiritualidade. Mas da maneira que você apresentou a infância espiritual, ela não é simplesmente uma espiritualidade, assim, quase que um mandamento de Nosso Senhor, porque essas 5 virtudes, esse mandamento de Nosso Senhor, não é para todos. Não, ainda assim, de fato é. Só que assim, é uma coisa que ficou assim oculta, né? Assim, a gente vê que os santos padres já falavam, os evangelhos falavam, mas aí precisou de uma jovenzinha de 24 anos, assim, colocar isso por escrito e estourar isso na igreja, de uma certa forma, porque foi um fenômeno muito grande essa Teresa. Foi um fenômeno muito grande essa menina. Ela conseguiu com uma proeza muito grande chegar a vários locais, assim, e de ensinar o evangelho, assim, é uma pregadora, tem título de pregadora. Porque ela compreendeu os evangelhos como ninguém, assim, parece que deu insight nela, a graça divina agiu com tanta vivacidade nela para ela poder perceber isso. Que a santidade não é uma coisa tão longe de mim.